Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o canal Proferem Ciências Humanas. Tá? Na aula de hoje nós daremos continuidade ao tema iniciado na aula anterior sobre o conhecimento, né? O que nós podemos conhecer. Na aula passada nós trabalhamos alguns conceitos como o ato de conhecer, produção do conhecimento, modos de conhecer, falamos um pouquinho sobre o que é a verdade. E na aula de hoje nós daremos continuidade a essa temática, abordando especificamente a certeza, né? As nossas certezas. É possível nós termos certeza das coisas? Né? E para falar sobre a certeza, nós trabalharemos aqui com dois conceitos, né? O dogmatismo e o ceticismo, né? Que de forma bastante diferente, né? Abordam a questão da certeza, ok? Então, nessa aula de hoje, nós teremos a certeza aí como o nosso foco dessa aula, ok? Antes da gente começar, desde já eu já peço que você ajude esse canal a crescer, beleza? Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe esse vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, curta, dê um like, se inscreva no nosso canal. Também siga a gente nas demais redes sociais, Instagram, Twitter. Ouça nosso podcast semanal, se você prefere ouvir essa aula pelo podcast, ok? E ajude o Profenem a crescer, beleza? Bom, agora chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá, dando continuidade à temática iniciada na aula anterior, nós falaremos ainda sobre o que podemos conhecer, beleza? E na aula de hoje nós falaremos sobre a certeza, né? Podemos alcançar a certeza, né? O que é a certeza, né? A certeza nada mais é do que o resultado de nossa adesão àquilo que nós consideramos verdadeiro, né? Para entendermos as mudanças ocorridas ao longo da história da filosofia sobre as possibilidades do conhecimento da verdade, vamos distinguir duas tendências principais, né, que se relacionam com essa questão da certeza, que é o dogmatismo filosófico e o ceticismo. Né? O dogmatismo, né, ele possui vários significados. Né? Nós vejamos, então, o sentido do dogmatismo, do chamado dogmatismo do senso comum e o do chamado dogmatismo filosófico, ok? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos aqui a definição do dogmatismo do senso comum, né? De acordo com o senso comum, o dogmatismo ele designa as certezas não questionadas do nosso cotidiano. De posse do que se supõe verdadeiro, a pessoa se fixa na certeza e abdica da dúvida. O mundo muda, os acontecimentos se sucedem, mas o dogmático ele permanece petrificado, ou seja, preso diante dos acontecimentos, diante dos conhecimentos, que recebeu como algo acabado. Resistindo ao diálogo, ele teme o novo e, não raro, tenta impor aos outros seu ponto de vista. Às vezes recorre à intransigência e à prepotência. Né? Na política, um exemplo disso é quando o dogmatismo ele nega o pluralismo, né? Ou seja, a aceitação da possibilidade de diferentes pontos de vista e abre o caminho para a doutrina oficial do Estado ou do partido único. Né? É o que ocorre, por exemplo, nas ditaduras. Beleza? Então, esse aqui é o sentido do dogmatismo do senso comum. Vamos entender agora o sentido do dogmatismo no sentido filosófico. Né?
A filosofia ela sempre respondeu criticamente às opiniões que não são refletidas, né? Então, como falar em dogmatismo filosófico? No entanto, cabe a gente destacar que o dogmatismo filosófico ele não tem o sentido pejorativo que é atribuído ao dogmatismo acrítico do senso comum, que a gente viu agora. A filosofia dogmática ela serve justamente para identificar aqueles filósofos que estão convencidos de que a razão ela pode alcançar aí a certeza absoluta. Então, para o filósofo Immanuel Kant, nós podemos conhecer apenas os fenômenos e não as coisas tais como são em si. E em razão desse sentido filosófico do dogmatismo, né, nós teremos aí a abertura para uma outra corrente, que é a do ceticismo, né? Diferente do dogmatismo, os céticos eles observam a realidade e ponderam com minúcia e profundidade. Mas alguns deles concluem não ser possível atingir o conhecimento certo e seguro. Essa impossibilidade de não ser possível, de se atingir o conhecimento certo e seguro, ela se refere aos casos mais radicais de ceticismo, né? Embora as tendências moderadas sejam mais comuns. Nas tendências moderadas, o cético ele suspende provisoriamente qualquer juízo ou admite apenas uma forma restrita de conhecimento para justamente identificar os limites de apreensão da verdade, né? Então, isso aí é o que define a corrente conhecida como ceticismo, né? Então, vejamos agora alguns representantes do ceticismo, né? Os primeiros representantes dessa corrente surgem lá na Grécia Antiga, né? Aqui nós podemos destacar o filósofo sofista, né? Gorgias de Leontini, que viveu no século V a.C., né? Ele era o mestre da retórica, né? Que era uma característica dos filósofos sofistas da Grécia Antiga, e ele vai se desenvolver 3 teses. A primeira é a de que o ser não existe. A segunda, que se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. E a terceira tese é, se a conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Então, nessas 3 teses, o Gorgias ele busca separar o ser, o pensar e o dizer. Desse modo, ele critica os pensadores que identificam o pensamento acerca do real com a realidade das coisas. Ele fala que, na realidade, nós pensamos aquilo que nós acreditamos ser real, e não a realidade das coisas em si. Então, por isso que ele diz que o ser não existe, porque a realidade das coisas ela não se manifesta para nós. Então, ele fala que o ser não existe. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-lo. Então, para ele, o que existe apenas é o nosso pensamento acerca do real, e não a realidade das coisas em si. Ok? Então, o seu ceticismo é uma maneira dele dizer que o ser não se deixa desvelar pelo pensamento. Beleza? Outro grande pensador da Grécia Antiga é o Pirro de Élida, né? O Pirro ele viveu entre 360 e 270 a.C., durante a época da expansão macedônia, né? Promovida pelo imperador macedônio Alexandre Magno, né? O Pirro ele vai acompanhar o Alexandre Magno em suas expedições de conquista e, com isso, ele vai ter a oportunidade de conhecer povos com valores e crenças que eram diferentes das suas. E como geralmente faz os céticos, ele vai confrontar a diversidade das convicções, né? Essas convicções diversas, bem como as filosofias contraditórias, abstendo-se aí de aderir a qualquer certeza. Em razão disso, para ele, a atitude coerente do sábio é a suspensão do juízo. E como consequência prática, a aceitação com serenidade do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. Além do aspecto epistemológico, para ele, essa postura tem um caráter ético, porque aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis estão fadados à infelicidade.
já que tudo é incerto e fugaz. Então a gente pode perceber aqui que o Pirro ele já abrange um ceticismo mais radical. Ou seja, claramente ele nos diz aqui que não é possível a gente conhecer, né, estabelecer um conhecimento verdadeiro, né? E por caráter ético, o sábio ele tem que ter a atitude de suspender o seu juízo, né? E aceitar de que o fato de que não podemos discernir o verdadeiro do falso. E que se a gente ficar preso a verdades indiscutíveis, estaremos fadados à infelicidade. Então, para ele, né, o conhecimento ele sempre vai estar alicerçado na dúvida constante. Okay? Então, esses aí são os principais pensadores céticos, os grandes representantes do ceticismo. Tá? Outros pensadores céticos, né, ganharam destaque nos séculos posteriores. Né? No Renascimento, o filósofo francês Michel de Montaigne ele vai assumir posições céticas ao se opor ao pensamento medieval. Né? Ele vai fazer críticas às crenças arraigadas que se apresentavam como certezas e vai refletir sobre as influências sociais e pessoais que relativizam a verdade. O Montaigne vai analisar em ensaios e outras obras a influência de fatores pessoais, sociais e culturais na formação das opiniões, sempre tão instáveis e diversificadas. A perspectiva de Montaigne denota uma característica da modernidade em vias de se estabelecer, ou seja, a valorização da subjetividade, do eu, que reage à imposição cega da tradição. Ao examinar as mais diversas possibilidades, a consciência prefere a dúvida à certeza. Então, Montaigne, no Renascimento, vai retomar a tradição cética, né, e vai questionar aquelas crenças que são tidas como absolutas. Né? Ele vai criticar essas crenças tidas como absolutas e vai analisar a influência de fatores pessoais, sociais e culturais na formação de opiniões que são colocadas como certezas absolutas, ok? E ainda seguindo, falando sobre o Montaigne, é notável a posição que ele adota em pleno período pós-descoberta do Novo Mundo, né? No qual ele vai discordar das opiniões daqueles que, numa visão etnocêntrica, ou seja, a visão que considerava os europeus como civilizados e os indígenas americanos como selvagens, né? Chama os povos nativos de bárbaros e selvagens por praticarem o canibalismo. Né? Segundo palavras dele, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. E é natural porque só podemos julgar da verdade da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país em que vivemos. Beleza? Bom, mais lá para frente, no século XVIII, um outro grande pensador cético de destaque vai ser o inglês David Hume. O David Hume ele vai adotar um ceticismo atenuado ao se referir às crenças que nos orientam no cotidiano. Elas são de natureza, né, segundo Hume, elas são de natureza teórica ou prática e podem ser corretas ou incorretas. Beleza? Dentre os brasileiros, o filósofo Oswaldo Porchat Pereira é um representante do chamado neopirronismo. Para ele, a nossa visão de mundo não passa de uma racionalização precária, provisória e relativa. Assim ele diz: visão de um mundo que se reconhece sujeito a uma evolução permanente, que exigirá por isso mesmo uma revisão constante. Ao antigo conflito das verdades se substitui agora o diálogo desses pontos de vista e dessas perspectivas. Mantém-se a aposta no caráter intersubjetivo da racionalidade. Mercê de sua postura cética, a filosofia se pode pensar sob o prisma da comunicação, da conversa e da relatividade. E assim pensada, ela pode contribuir, e muito, para favorecer o entendimento entre os homens.
tendo destruído as suas verdades, ela poderá eventualmente ensiná-los a conviver com as suas diferenças. Então, de acordo com essa visão do Porchat, né, para ele não existe um conhecimento absoluto. Ele vai retomar uma tradição pirronista, né, da Grécia Antiga, dizendo que o conhecimento verdadeiro é impossível, né, de se alcançar. E ele vai defender o diálogo, né, como uma forma de se estabelecer aí o entendimento entre os homens, né, o entendimento dos homens dentro da sociedade. Diante da impossibilidade de se conhecer o verdadeiro, apenas o diálogo, né, entre as posições conflitantes, apenas a partir disso será possível estabelecer um consenso e estabelecer um entendimento entre os homens, né? E assim, através do diálogo, ensinar os homens a conviver com as suas diferenças. Ok? Bom, gente, aqui nós chegamos às teorias sobre a verdade, né? Que critério nos permite reconhecer a verdade e distingui-la do erro? Que condições a verdade exige para ser aceita como tal? Quando podemos afirmar que algo é verdadeiro? O critério de verdade mais frequente entre os filósofos é o da evidência. Vejamos os filósofos que são adeptos dessa teoria e os que contemporaneamente a criticam, né? Bom, aqui nós temos o chamado critério da evidência, né? Desde Aristóteles predominou a teoria da correspondência, né? Que tem a ver com o critério da evidência. Segundo essa teoria, segundo a qual é verdadeira proposição que corresponde a um fato da realidade. Ou seja, uma proposição só é verdadeira se ela corresponde a um fato da nossa realidade. No século XVII, o filósofo francês René Descartes baseou-se nesse critério para concluir que a evidência primeira não é de um fato exterior, mas da realidade do seu próprio pensamento. Então, com base nessa constatação, construiu aí o seu pensamento filosófico. Então, para o Descartes, a primeira evidência, no caso, não é o fato exterior, mas a realidade exteriorizada pelo próprio pensamento do sujeito. Ok? Então, embora tenha adeptos ainda hoje, a teoria da correspondência tem recebido muitas críticas pela dificuldade que ela tem de explicar o que significa uma proposição corresponder a um fato. Em outras palavras, a verdade é a representação do mundo como ele realmente é ou como nos aparece? Afinal, se nós temos acesso aos fatos apenas pelas nossas crenças, e essas crenças não são verificadas por outros meios, a não ser por elas mesmas, pelas nossas crenças, como nós podemos garantir, então, que o nosso pensamento corresponda aos fatos, né? Então é aí que vai entrar em cena os chamados mestres da suspeita, né? Diante desses questionamentos, a base do racionalismo, confiante de que há um mundo objetivo a ser desvendado pela razão, vai começar a minar. Né? Nós vimos que o Hume e o Kant colocaram em questão o critério de verdade dos antigos. No entanto, será na segunda metade do século XIX e no começo do XX que diversos filósofos vão intensificar as críticas ao conceito de verdade como representação e correspondência, né? O filósofo francês Paul Ricoeur, ele vai criar a expressão mestres da suspeita para designar os pensadores Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Para o Ricoeur, foram esses pensadores os primeiros a suspeitar das ilusões da consciência. Por consequência, para descobrir a verdade, é preciso proceder à interpretação do que consideramos conhecer, a fim de decifrar o sentido oculto por trás do sentido aparente. Então, para o Ricoeur, para descobrir a verdade, é preciso a gente proceder à interpretação daquilo que nós consideramos conhecer
a fim de nós decifrarmos o sentido oculto, ou seja, que está escondido por trás, né, daquele sentido aparente ali que nos aparece como verdade, ok? Então, por exemplo, Marx ele vai proceder a uma crítica da razão ao denunciar a ideologia como um conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais e mantém a dominação de uma classe sobre a outra. O Nietzsche ele vai propor a genealogia como método de investigação da origem dos valores, para descobrir por que os instintos gerais os instintos vitais, né, serão degenerados. E o Freud, que é o fundador da psicanálise, ele vai levantar a hipótese do inconsciente, questionando a centralidade da consciência no sujeito e defendendo que os significados ocultos de nossa conduta podem ser interpretados. Então nós temos aí os primeiros críticos da razão, né, que vão colocar em xeque, né, a chamada teoria da correspondência, que serve ao chamado critério da evidência. Beleza? Bom, gente, a verdade como horizonte, né? Ao longo da história, o ser humano ele vai compreender o que é verdade de diversas maneiras, né? O critério da evidência que a gente viu agora, ele vai prevalecer na Antiguidade e na Idade Média, mas vai sofrer alterações na Idade Moderna com Descartes, que, embora não renunciasse à possibilidade do conhecimento, a princípio ele coloca em dúvida tudo que era dado como evidente. E, posteriormente, as posições conflitantes entre dogmáticos e céticos vão nos ensinar a desconfiar das certezas, postura que vai se tornar mais aguda na contemporaneidade. Ok? Então, aceitar o movimento contínuo entre certeza e incerteza supõe recusar o ceticismo radical e o dogmatismo. Ou seja, o extremo de que não é possível construir um conhecimento verdadeiro, e no outro extremo, no qual as certezas são absolutas, né? Cabe a nós manter esse movimento contínuo entre certeza e incerteza, né? Recusando o ceticismo radical e o dogmatismo, suportando melhor o espanto, a admiração e a controvérsia. No entanto, isso não significa que nós devemos renunciar à procura do conhecimento. Até porque conhecer é dar sentido ao mundo. Interpretar a realidade é descobrir a melhor maneira de agir, né, dentro dessa realidade. Então a verdade, ela continua sendo um propósito humano necessário e vital, que exige liberdade de pensamento e diálogo, para que os indivíduos compartilhem interpretações possíveis do real. Okay? Então a verdade, gente, mesmo que as críticas, né, a razão hoje, elas nos coloquem que não é possível construir um conhecimento verdadeiro, né? Ou pelo menos o conhecimento verdadeiro em sua essência, né? A busca da verdade, né, continua sendo essencial para nós, seres humanos, até para que nós possamos agir melhor dentro da sociedade, dentro dessa realidade. Por isso que a busca da verdade, do conhecimento ainda é importante, para propiciar que nós ajamos da melhor maneira dentro dessa realidade que nós estamos inseridos. Okay? Então é necessário que para isso a gente exerça a nossa liberdade de pensamento, a gente estabeleça o diálogo para que nós possamos compartilhar interpretações possíveis do real e assim a gente busca o entendimento, né, uma convivência harmônica dentro dessa realidade. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí, né? Encerramos essa aula de hoje, ok? Abordando aí a questão das certezas.
Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí na próxima aula, ok? Não esquece de dar um like, de dar uma curtida no nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, beleza? Ajude o Profenem a crescer e alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Então, um forte abraço e até lá!